Pergunta 100 e pergunta 101. São duas perguntas hoje, você verá o porquê. A pergunta 100, com a sua resposta, ela é bem enxuta, ela é bem curta. É aquele tipo de pergunta no catecismo que ela, com a sua resposta, ela serve como uma introdução ao que será falado posteriormente. Então, pergunta 100, com a sua resposta, obviamente. E em seguida, a pergunta 101, com a sua resposta, respectivamente, do nosso Catecismo Maior de Westminster. Lembrando que nós estamos estudando já há algumas semanas sobre a lei do Senhor Deus. Na verdade, nós agora que começaremos a entrar no decálogo propriamente dito, passamos um bom tempo considerando aqui princípios relacionados à interpretação dos 10 mandamentos, mas hoje, com a graça do Senhor, chegamos agora para falarmos do prefácio. E assim sim, dessa forma já entrando nos 10 mandamentos, no caso, no decálogo. O prefácio faz parte, como você verá, dos mandamentos do Senhor, aqui do seu decálogo, está na estrutura. Pergunta 100, eu leio a pergunta, os irmãos leem a resposta. Vamos lá. Que aspectos especiais devemos considerar nos 10 mandamentos? Resposta. Pergunta 101. Qual é o prefácio dos 10 mandamentos? Resposta. Prefácio dos 10 mandamentos é: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Nessas palavras, Deus manifesta a sua soberania como Jeová, Senhor, o eterno, imutável e todo-poderoso Deus, existindo em si e por si, cumprindo todas as suas palavras e obras, manifestando que é um Deus em pacto com todo o seu povo e com Israel antigo. É assim como tirou a estes da servidão do Egito, assim nos libertou do cativeiro espiritual, e que, portanto, é nosso dever aceitar a Ele só como nosso Deus e guardar todos os seus mandamentos. Veja, a pergunta 100, como eu falei, ela serve de introdução ao que será dito posteriormente. E aí a sua resposta, no caso, a resposta à pergunta 100, ela nos demonstra a estrutura do decálogo. Veja, a pergunta diz que aspectos especiais devemos considerar nos 10 mandamentos. Veja a estrutura. Prefácio, a substância dos mandamentos em si mesmos e as várias razões anexas a alguns deles para reforçá-los ainda mais. Então, você tem o prefácio, a substância em si dos 10 mandamentos e as razões anexas que reforçam os mandamentos. Então, já de cara aqui, eu quero que você entenda isso. A igreja já foi doutrinada a esse respeito em outros momentos. Eu já preguei, inclusive, tem um sermão só no prefácio. Alguns devem lembrar disso. Mas sempre é necessário nós voltarmos às mesmas coisas, especialmente quando estamos deparando com o assunto de forma sequenciada aqui na exposição do nosso catecismo. Você precisa ter isso muito claro. Quando você pensa em 10 mandamentos, nos 10 mandamentos, você não pode desconectá-lo do prefácio. O prefácio faz parte dos 10 mandamentos. Observe que a pergunta 101, que é a que nós iremos deter mais tempo nessa noite, com a sua resposta, ela se preocupa em apenas tratar do prefácio. Ou, colocando de uma forma melhor, os nossos pais, quando escreveram este documento, eles trataram do prefácio de forma separada, especificamente em uma pergunta com a sua resposta. E veja como a resposta ela é consideravelmente grande aqui, abrangente. Em outras palavras, apenas no prefácio você tem uma profunda teologia, um profundo ensino aqui para nós, para o povo de Deus. Veja, qual é o prefácio? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Êxodo 20. Êxodo 20.
bom que você veja isso na própria Bíblia. Êxodo 20. E apenas para você ficar situado também sobre isso, Deuteronômio capítulo 5 também, quando faz a repetição dos 10 mandamentos, cita, obviamente, o prefácio. No caso de Deuteronômio 5, o prefácio está no versículo 6. E em Êxodo 20, o prefácio está no versículo 2. Mas note o que vem antes. E, como eu disse, quando eu preguei aqui nessa parte, esses 2 versículos, os que estavam aqui devem lembrar. No versículo 1, que ainda não é o prefácio propriamente dito, mas é a apresentação do que Deus vai falar, nós já temos uma profunda teologia aqui. Veja, versículo 1. Então falou Deus todas estas palavras. Perceba que, em primeiro lugar, você nota que o texto nos ensina de onde vem a lei. Quem é a fonte da lei? Quem falou foi Deus. A lei procede de Deus. Foi Deus quem entregou a sua lei ao seu povo. Ainda que nós usemos a terminologia de que chamar de lei mosaica, isso não significa dizer que a lei ela era exclusiva do tempo de Moisés, muito menos que foi Moisés o seu autor. Deus falou todas estas palavras. Deus é a fonte. Além disso, perceba também, só nessa apresentação aqui, o fato de que o que é entregue por Deus é algo que possui suficiência. Todas estas palavras, ou seja, são estas as palavras que Deus falou ao seu povo. Não se poderia acrescentar nada a elas, nem poderia se diminuir nada delas. Eles deveriam abraçar todas estas palavras, sem acréscimo e sem diminuição. Você percebe aqui uma suficiência clara da lei de Deus. E na sequência, veja, vem o prefácio. Eu não vou me deter mais no versículo 1, poderia me deter, mas preciso avançar devido ao horário já. Versículo 2, veja o prefácio propriamente dito. Está aí, diante dos seus olhos. Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei a terra do Egito, da casa da servidão. E aí você pode se perguntar, pastor, por que é tão importante frisar que o prefácio faz parte dos 10 mandamentos? Ora, o primeiro motivo é o motivo mais óbvio, porque ele faz parte. Uma vez que Deus nos entregou algo de tal maneira, nós devemos receber daquela mesma maneira. Eu acabei de falar isso para vocês. Falou Deus todas estas palavras. Então, nós não podemos, sob pena de sermos repreendidos e até sofrermos outras consequências, retirar quaisquer palavras que sejam, inclusive o prefácio. Então, a razão óbvia para enfatizar o prefácio como parte do decálogo é porque Deus assim nos entregou. E se Deus assim o fez, devemos receber como Ele mesmo nos entregou. Mas há uma outra razão. Nós devemos enfatizar e sempre nos lembrarmos do prefácio como pertencente ao decálogo, porque ele é o fundamento do que é dito posteriormente. Ele serve como base. É a base do prefácio, ou o prefácio como base, que sustenta tudo o que é dito posteriormente. Ou seja, aqui no prefácio, tanto os 2 aspectos, a soberania divina, bem como também a sua obra redentiva, são os alicerces para tudo que é dito depois. Eu sou o Senhor teu Deus, essa expressão já aqui, evidenciando assim a soberania divina, e em seguida a obra da redenção, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Os 2 alicerces, soberania divina e obra da redenção, são aqui a base para o que é dito posteriormente. Eu, quando preguei esse sermão, no prefácio, falei sobre isso. Queria lembrar você também nessa noite, de que o quanto a gente está afastado desse ensino aqui, irmãos, a ponto de igrejas que possuem as suas escolas dominicais, as suas salas de escolas dominicais,
ali o ensino dos 10 mandamentos para as crianças retirarem, removerem, ou nesse caso não, de fato removerem, né? Não posso dizer não incluírem porque já está incluso, removerem o prefácio das paredes. Se coloca ali os 10 mandamentos nas salas das escolinhas infantis, mas sem o prefácio. E aí você pode pensar assim, mas pastor, isso não é ser abusar assim de um preciosismo? É claro que não, irmãos. Lembre-se disso sempre. Nós somos obrigados a ser precisos em nossa teologia. Uma vez que Deus revelou os 10 mandamentos dessa maneira, você não está usando de preciosismo, você está sendo preciso, colocando da forma como Ele mesmo revelou. Mas só que é mais do que isso, é mais do que isso. Veja, quando você retira o prefácio, a implicação lógica disso é que os 10 mandamentos, eles podem e facilmente se tornam apenas aspectos morais para uma boa convivência na sociedade. Ou colocando assim, uma onda mais ampla, né? A primeira tábua da lei, que seria o nosso relacionamento com Deus, seria sem o prefácio, a pessoa levar ao entendimento de que ela pode se aproximar de Deus sem a obra redentiva de Cristo. Ora, como é que ela pode obedecer ao primeiro, ao segundo, ao terceiro, ao quarto mandamento relacionado ao culto a Deus, à adoração a Deus, sem a obra redentiva? Bem como também a segunda tábua. Quantas pessoas não fazem isso? Exatamente esse é o pensamento geral da sociedade. As pessoas falam de uma boa conduta com o próximo, de preservar a vida, ter cuidado com a vida do outro, não roubar, não assim mentir, e assim por diante. Com base em quê? Qual é o fundamento disso? A boa convivência, se manter o respeito mútuo, mas veja, sem o prefácio, de fato, esse é o pensamento que as pessoas terão. Mas isso não faz nenhum sentido. Em outras palavras, nós somos obrigados a obedecer aos mandamentos, primeiro, porque Deus é soberano e assim ensina Ele o Senhor, nos ordena que assim o façamos. Em segundo lugar, nós que somos seu povo, devemos obedecer porque fomos redimidos pelo sangue do seu Filho. E uma vez salvos, agora somos conduzidos à obediência aos seus mandamentos. A parte disso, ninguém pode nem sequer começar a obedecer qualquer mandamento que seja. Então, sim, é imprescindível que nós ensinemos as nossas crianças, e todos nós, como adultos também, saibamos que o prefácio é o fundamento para a obediência. Não há obediência sincera e verdadeira se nós não conhecemos o prefácio, se nós não passamos pela realidade que o prefácio ensina, ou seja, submissão à soberania divina e ser alcançado pela obra de Cristo. Você pode se perguntar, mas pastor, por que aqui nós vemos, como a gente pode observar aqui, na verdade, a soberania divina? Ora, a expressão que Deus usa aqui, fala acerca de si mesmo, para o seu povo, denota isso. Eu sou o Senhor teu Deus. A primeira coisa que vem à mente aqui é a sua soberania. Veja que é exatamente isso que seus pais falaram. A resposta à pergunta, veja, nas quais Deus, se referindo aqui ao prefácio, manifesta a sua soberania como o Senhor, o eterno, imutável e onipotente Deus. Deus está fazendo referência ao seu domínio absoluto. E sim, irmãos, aqui a soberania, como em qualquer outra parte da Bíblia, tem que ser muito bem compreendida. É o domínio absoluto de Deus sobre todas as coisas. Todas. Todas. Citando aqui a nossa confissão de fé, um trecho dela, no capítulo 2, seção 2, diz o seguinte: que Deus, Ele tem supremo domínio sobre as criaturas, diz assim, e sobre elas, sobre as criaturas, tem Ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Esse é o entendimento da nossa confissão de fé e é uma expressão do ensino bíblico, que Deus, em sua soberania, Ele pode fazer o que Ele bem entende com a sua criação. E quando nós pensamos algo diferente disso, isto é, quando você, por um momento que seja, questiona o fato de Deus, em sua soberania, fazer o que Ele faz, isso é uma expressão máxima
de irreverência e impiedade. Qual é o problema? A raiz desse pensamento, qual é? É porque o indivíduo que pensa isso, que faz tem tal tipo de pensamento, ele se compara a Deus. Ele se mede nesse sentido, ele mede Deus pela sua régua. Ele vai dizer o seguinte: como pode ele fazer isso? Como se Deus não tivesse o direito de fazer. Mas ele, como eu disse, ele se coloca como uma régua. Ele está pensando em Deus como se fosse um outro ser humano, uma outra criatura qualquer. Mas o pressuposto é que você está falando de um ser que é autossuficiente, ou seja, ele não deve a sua existência a ninguém, ele não teve um princípio de dias, ele é eterno, ele sempre existiu, ele sempre foi quem ele é. E tudo que existe deve a sua existência a ele. Ao mesmo tempo, esse ser é perfeito, é justo, é bom, é santo. Então, você não está nessa categoria. Ninguém está nessa categoria. Absolutamente. Ninguém. E uma vez que você, tendo todos esses pressupostos muito claros em sua mente, você não tem como não pensar dessa maneira. Que o que ele faz, ele tem direito de fazer. Ele tem direito. Ele é o criador e o sustentador de toda a vida. Ele pode fazer o que ele bem entende. E aí, no contexto aqui da passagem, em Êxodo 20, essa soberania do Senhor, que é assim proferida por ele mesmo, dizendo quem ele é, o Senhor, ela está sendo apresentada num contexto de salvação. Percebe? Porque também é importante falar isso, além do fato que o texto está nos ensinando. Porque, irmãos, não poucos, e eu estou falando de pessoas crentes até mesmo, falam da soberania de Deus em vários termos, mas tem uma grande dificuldade em admiti-la quanto à doutrina da salvação. Mas o texto é claro. O Senhor soberano, que tem domínio sobre tudo, e que tudo lhe deve a vida, a existência, o sustento, ele diz ser aquele que salvou o seu povo. Ele é o responsável pela salvação do seu povo, não é Moisés. Moisés são instrumentos usados por ele, assim como Arão, mas eles não são, em última instância, os salvadores do povo. Deus é o salvador do seu povo. Deus é quem salva o seu povo. Então, se você colocar isso em termos bem claros, bem lógicos, somente você vai entender o seguinte, que se Deus não move, se Deus não se move em a atitude de salvar o seu povo não pode ser salvo. Essa é a primeira coisa óbvia que vem à sua mente. Ora, se Deus não vai ao seu povo para salvá-lo, esse povo não pode ser salvo. E se só alguns são salvos, mas nem todos são salvos, significa necessariamente que Deus preteriu alguns. Não quis salvar todos, porque poder ele tem para salvar todos. Mas de forma intencional, objetiva, ele salva somente aqueles que lhe pertencem. No contexto de salvação aparece aqui a soberania divina. Além disso, ainda também citando o contexto de salvação, mas citando especialmente algo que salta aos nossos olhos aqui. Qual é o nome que aparece? O primeiro nome que aparece aqui, que o Senhor Deus usa para ele mesmo. Eu sou o Senhor. É exatamente o tetragrama, as 4 palavras em hebraico, que fazem referência ao nome pactual do Senhor nosso Deus, que ele revelou lá, aqui, melhor dizendo, em Êxodo. O seu nome pactual, o nome da aliança. Ele é o Deus que firmou uma aliança com o seu povo. Mais uma vez você percebe aqui tanto a ideia de soberania, bem como também está presente aqui a exclusividade da salvação. Esta aliança foi estabelecida com um grupo específico, com um povo específico. E a estes Deus salvou. A estes Deus salvou. Não outros, a estes. Além disso,
Volte um pouco para Êxodo capítulo 3 e veja Êxodo 3, outra questão importante sobre o nome do Senhor, o nome pactual do Senhor. Êxodo capítulo 3. Versículos de número 14 e 15. Êxodo 3, 14 e 15, ouça. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Versículo 15. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. E veja agora Êxodo 33. Êxodo 33. 33, capítulo de número 19. Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Você lembra, né? Esse texto é citado pelo apóstolo Paulo lá em Romanos, capítulo 9, versículo 15. Ele faz referência a esse texto aqui, quando fala da soberania divina sobre a salvação. Percebe? Aqui, o nome do Senhor, no versículo 19... ligado aqui a essa ideia de salvação com relação à sua soberania que é eletiva, ou seja, ele se compadece e ele exerce misericórdia para quem ele quer, para quem ele deseja, o Deus da aliança. Ele faz isso sobre aqueles que ele entrou em pacto, em aliança. Ainda com relação aqui ao nosso catecismo, ele diz o seguinte: o eterno, imutável e onipotente Deus, aquele que existe de si e em si mesmo. Essa proposição do catecismo, ela faz referência ao que o Senhor Deus disse em Êxodo 3, sobre ele ser, eu sou o que sou. Ou seja, a ideia é essa, ele é autossuficiente, ele não tem princípio de dias, mas ele é eterno. E que traz à existência todas as suas palavras e obras. Aquele que é o Deus do pacto, tanto com o antigo Israel, quanto com todo o seu povo. Importante falar sobre isso aqui também. Quando o Êxodo 20 fala, mais uma vez Êxodo 20, ele diz: Eu sou o teu Deus, sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Você não pode ler Êxodo capítulo 20, assim como todo o Antigo Testamento, como se fosse uma referência exclusiva ao Israel étnico. Cuidado com isso. A aliança que Deus aqui está fazendo referência em Êxodo 20 é uma aliança com o seu povo, mas que certamente inclui os filhos de Abraão na carne, mas também os filhos de Abraão que não são da carne. Ou seja, a aliança de Deus mencionada aqui é a mesma aliança que ele fez com Adão, com Noé, com Abraão e tinha estabelecido também com Moisés. E que chegamos a Davi e depois a Cristo na sua plenitude. A mesma aliança. Não apenas o Israel étnico, não apenas os judeus estão aqui envolvidos nessa aliança, mas todos aqueles que creem no Deus de Abraão. Então, nesse sentido, ela é inclusiva. Pastor, o senhor acabou de falar que ela é exclusiva quanto a se referir apenas aos eleitos de Deus, a quem Deus elegeu na eternidade. Só quem Deus elegeu na eternidade, de fato, será salvo por Deus. E assim entra em aliança com ele. Mas em termos de etnia, não apenas judeus são salvos, mas gentios também. Deus salva tanto judeus como gentios. Nós aprendemos também só nesse versículo 2. A aliança não é apenas com Israel. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Continuando a resposta à pergunta do catecismo. E que assim como livrou Israel da servidão do Egito,
Ele também nos liberta do nosso cativeiro espiritual. Aí você pode pensar assim, pastor, esta não é uma alegoria que o nosso catecismo está fazendo? Onde nós aprendemos que aqui em Êxodo capítulo 20 é uma referência também à libertação dos nossos pecados? Ora, onde? Irmãos, esse tipo de leitura da palavra de Deus, não apenas você foge ao seu contexto imediato e principalmente ao seu contexto geral da revelação bíblica. A Bíblia ensina vezes após vezes como o que aconteceu no Êxodo, o que o Êxodo em si, na verdade, é uma sombra da salvação divina para com o seu povo em termos espirituais. Quando Deus liberta Israel do Egito, aquilo não era uma obra, que de fato foi uma grande obra, mas não era uma obra meramente se referindo à nação, ao povo ali, a um contexto étnico, de uma nação que é tirada da escravidão de outra nação e levada para uma outra terra. Não é somente isso acontecendo. Isso é um símbolo, isso é uma obra que aponta para uma realidade muito maior. A salvação de Deus para com o seu povo. Então sim, nós podemos afirmar que no versículo 2, o que Deus fala sobre a sua obra salvífica aqui para com aquele povo, ela é uma obra que abrange e aponta para a obra da salvação eterna, salvação eterna. Então não há nenhum tipo de alegoria aqui, nada de invenção, não há, pelo contrário. A fidelidade ao texto bíblico, ao ensino bíblico. Pense, por exemplo, nos Salmos. Nós tanto cantamos aqui. Os Salmos, por vezes, falam do que Deus fez no Egito, libertando o seu povo através de Moisés, através do mediador. Isso acontece muitas vezes. Isso vai acontecer também em outros textos bíblicos. Essa referência ao Êxodo, mostrando assim a salvação do Senhor. Antes de Êxodo 20, o que acontece? Lá em Êxodo capítulo 12. Êxodo 12 descreve para nós a instituição da Páscoa. E ela marca a libertação do povo. A Páscoa é instituída na preparação para a 10ª praga que eles vão receber, que o Egito vai receber. Então ela acontece, a Páscoa acontece, ela é instituída por Deus, dada a Moisés a ordem, e assim vem o anjo da morte, e executa os filhos, os primogênitos do Egito. E os filhos de Israel, eles são livres, eles são poupados. Essa é a ideia. A Páscoa o significado da palavra Páscoa em hebraico é passar por cima de. Então o anjo passa por cima da casa deles somente por causa do sangue do cordeiro que estava nos umbrais das portas. Ora, isso não é um livramento meramente físico, com o seu significado apenas ali, local, é claro que não. Isso aponta para algo muito mais importante, de caráter eterno. Aquele cordeiro, ou aqueles cordeiros apontavam para o único cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E é por causa do seu sangue que nós somos salvos. Então, tudo isso faz parte de uma grande obra. Citando apenas aqui, fazendo referência apenas ao livramento dos primogênitos de Israel, em conexão aqui com o êxodo propriamente dito, a sua libertação. Quando Deus, fazendo referência aqui no versículo 2, quando Deus tira o povo da terra do Egito, daquela escravidão, essa ação divina aponta para a sua ação em libertar o seu povo dos seus pecados. Dos seus pecados. Então, por tudo isso, irmãos, quando vocês lerem o versículo 2, vocês devem dizer, se apropriar, esse versículo é meu. Eu que faço parte do povo da aliança. Eu fui tirado da terra do Egito, da casa da servidão. Em que sentido, pastor? Ora, podemos dizer isso com relação ao fato de que nossos pais na fé foram tirados da terra do Egito? Sim, mesmo que você não tinha etnia judaica. Mas mais do que isso, eu ia falar isso em termos espirituais. Deus fez isso quando me tirou do mundo e me salvou. Me remiu. Veja a expressão que ele usa, da casa da servidão. Qual é o propósito do Senhor em fazer isso? É ressaltar qual era a condição do seu povo antes de Deus se revelar a eles. Qual era a condição? Escravos. Eles eram
escravos na terra do Egito. Foi somente a libertação divina que causou a libertação. Deixa eu ler aqui um comentário sobre isso, de Johannes Gerhard dos Vos, diz o seguinte: por que Deus referia-se à terra do Egito como a casa da servidão? Porque a terra do Egito não era apenas um lugar literal da servidão do povo de Israel, mas simboliza também a escravidão espiritual do pecado. Cada filho de Deus foi remido de uma casa da servidão grandemente mais poderosa, cruel e tirânica do que a escravidão física do Egito antigo. Essa declaração no prefácio dos 10 mandamentos leva-nos a entender que, primeiro, como crentes em Cristo, fomos libertos de uma amarga escravidão, e que essa libertação não se deve à nossa própria conquista, mas foi realizada pelo poder soberano e onipotente de Deus. Duas coisas ressalto aqui. Tanto o fato de que éramos escravos, estávamos numa condição de escravos do pecado, bem como também essa escravidão só pode ser rompida, só pode ser quebrada pelo poder onipotente de Deus. Pensando isso com relação à situação das pessoas que estão ainda no Egito, no mundo, escravas, elas só podem ser libertas também se Deus, no seu grande poder, assim proceder. Última parte do catecismo, da resposta, e que, portanto, somente a Ele devemos receber como nosso único Deus para guardarmos todos os seus mandamentos. Aqui, o prefácio, juntamente com o que vem posteriormente, nos ensina, irmãos, que Deus requer de nós tanto a fidelidade como a obediência. Pastor, não é igual? Sim, é semelhante, mas não são coisas iguais. Fidelidade com relação ao fato de que nós devemos nos devotar somente a Deus, ao Deus único verdadeiro. Quem? Ao Senhor teu Deus. Somente ao Senhor teu Deus. Fidelidade, somente a Deus. E obediência, ou seja, cumprir os seus mandamentos. É somente com base no prefácio que é possível fazer o que vem posteriormente. Mais algumas questões aqui a gente encerra. Veja primeiro que tanto o aspecto plural como o individual está presente no versículo 2. Quando Deus diz que é o Senhor teu Deus, que Ele é o Senhor, Ele está falando, como eu disse, com relação ao seu Deus da aliança, Deus do pacto. Então, vem à sua mente também o quê? Ele é o Deus do seu povo. Eu faço parte de um povo, da igreja, e Ele é o nosso Deus. Mas em seguida, Ele mesmo diz que Ele é o teu Deus. O aspecto individual está presente. Ele não apenas é o nosso Deus, Ele também é o meu, Ele é o seu Deus, particularmente. E aqui, duas coisas vêm, que eu já citei, mas eu quero agora frisá-las. Sendo Ele o meu Deus, sendo Ele o nosso Deus, e sendo Ele o meu Deus, sendo Ele o seu Deus, nós devemos fidelidade e obediência a Ele por duas razões. Porque Ele é soberano sobre nós, e aí vem a segunda razão, porque Ele nos salvou. Percebe? Os ímpios, eles devem a obediência a Deus também. Por quê? Porque Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Criador, o único Deus. Ele é soberano. Então, todos devem obediência a Ele. Por isso, já é uma razão suficiente. Mas nós que somos o seu povo, temos uma segunda razão. Além de devermos a Ele obediência e fidelidade, porque Ele é o Deus soberano, também devemos fidelidade e obediência, porque Ele é o nosso Redentor. Redentor. Ele nos libertou dos nossos pecados. Sem isso, irmãos, é impossível, tanto obedecer aos 10 mandamentos, como eu já falei, mas também é impossível compreender o Evangelho. Porque eis o Evangelho diante dos nossos olhos. Esse é o Evangelho. O Evangelho que é aqui anunciado no versículo 2. E, claro, é ligado com o que vem depois, mas eu digo a mensagem aqui de salvação, no versículo 2. Deixa eu parafrasear o texto, que aí vai ficar mais claro para você. Eu salvei você pela minha obra redentora, pela minha mão poderosa como Senhor soberano e pela obra redentora, através do sangue do Cordeiro. Eu te salvei. Boas novas de salvação lhe é anunciado.
Você foi salvo graciosamente, vocês não fez nada por isso, nem eu. Foi Deus quem nos alcançou, foi Deus quem fez tudo isso. Portanto, você não vai incluir isso aí, claro, mas implicitamente está presente no texto. Portanto, não terás outros deuses diante de mim. Portanto, ou sendo assim, dessa forma, não farás para ti mais escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Portanto, percebe? Porque Deus fez, nós fazemos em resposta. Porque Deus assim graciosamente nos salvou, nós respondemos com boas obras. Como você já aprendeu, boas obras não são a causa da nossa salvação. Elas são a consequência, os frutos, as evidências de que fomos salvos pela obra de Cristo. Esse é o prefácio. E sim, sem ele não há compreensão mínima do que é o Evangelho. As pessoas vão incorrer no legalismo, na tentativa de agradar a Deus, sem o alicerce, o fundamento aqui da soberania divina, da sua obra redentiva. Que Deus ajude-nos a, assim, não apenas compreendermos e crermos pela fé, mas também a descansarmos nisso, sabendo que a obediência que Deus requer de nós, sim, de fato, ela é imperfeita nessa terra ainda. A nossa fidelidade, por vezes, na verdade, nós demonstramos infidelidade. Mas ainda assim, o nosso desejo sincero de querer guardar cada um desses mandamentos só é possível existir em algum nível essa obediência por causa do versículo 2. Porque eu sou o Senhor teu Deus, que tirei a terra do Egito, da casa da servidão. A Deus seja glória por isso. Amém.